O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo dizia Jesus ao chefe dos fariseus, que o tinha convidado: quando deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem os teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te. Isto já seria a sua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Vamos aplaudir a palavra de Deus que acabamos de ouvir. Podemos nos sentar. Veja só, esse sermão de Jesus de hoje, essa explicação está ligado, ao que Jesus nos ensinou no final de semana, no sábado. Mas de maneira muito especial, Jesus está falando sobre um banquete, porque ele estava num jantar, com aquele fariseu, e ele ensinou coisas muito preciosas. Quem aqui já fez um banquete ou um jantar e convidou alguém? Levanta a mão. Depois você passa o seu número, tá? Vou fazer uma visita na hora da festa. Já viu aquele vizinho mala que sente o cheiro da carne e fala assim: rapaz, eu lembrei que eu tinha que partilhar com você. Meio-dia no domingo ele chega na sua casa, não vai mais embora? Ou um cunhado mala, quem sabe? Acontece. Mas quando a gente faz festa, geralmente a gente quer estar com as pessoas que são importantes para nós, ou não é verdade? Não é? Às vezes você chama para a festa uma pessoa indigesta porque não tem como fugir, Às vezes é a mãe do seu marido, Às vezes é alguém aí, que você tem que engolir, que vem no pacote. Meu amigo, casou com ela, casou com a família inteira. Não vai conviver com a sogra? Onde já se viu, Brincadeiras à parte, às vezes você chama uma pessoa indigesta para uma festa, que você não gosta tanto, por causa de uma circunstância, uma conveniência social ali, é irmã da sua esposa, é irmão do seu esposo, é muito conhecido do seu pai, mas em geral, a gente... Deixa um pouco de água aqui, por gentileza. Está aqui já, para estar engasgando hoje. Acho que eu comi muito nas férias, Rubens, foi isso. Está dando agora, engasgando. Mas geralmente, o padre dizia, a gente chama para a festa quem a gente quer bem, não é assim? Tem pessoas que gostam de ter a casa cheia, E tem pessoas que são mais reservadas. Mas, por exemplo, eu conheço casais que gostam de se programar para receber pessoas, e aquela festa dentro de casa. Geralmente a gente chama pessoas que são importantes para nós. É uma honra, por exemplo, você ser chamado para uma festa de casamento, você ser chamado para ser um padrinho, Você ser chamado para alguma convenção ali que é importante para a pessoa. Contudo, Jesus está dizendo, olha só, ele disse para aquele fariseu que o estava recebendo em casa: cuidado, quando você for dar um banquete, não chame quem pode potencialmente te retribuir esse banquete. Não chame quem você gosta. Não chame quem pode te pagar, mas ao contrário, chame aqueles que não podem te dar nada em troca. Os cegos, os coxos, os leprosos, porque aí então você vai ter a sua recompensa no céu. O que Jesus está falando? Presta atenção. Não é que ele está dizendo que a gente não pode ter um banquete, receber um amigo, receber o pai, receber a mãe, receber até aquela tia mala, que aparece lá e leva embora, a boa parte da sobremesa e não devolve a vasilha depois. Acontece também, não é? A gente pode chamar sim as pessoas que a gente quer bem para estar com a gente, para celebrar com a gente, mas no fundo, Jesus está nos falando sobre a gratuidade e sobre que nós precisamos entender o jeito como Deus age, para não agirmos de forma interesseira. Porque veja bem, quando a gente faz o bem buscando vantagem e retribuição humana, isso não é caridade, isso é corrupção.
Isso é corrupção. Olha, eu vou ajudar lá o fulano, vou fazer campanha para o fulano, porque depois ele vai dar um emprego para o meu neto. Às vezes o neto nem qualificado não sabe fazer nada, é um emprego cabide, né? Eu vou lá ajudar aquela pessoa porque ela vai me ver. Claro, a gente precisa de reciprocidade nos relacionamentos, a gente precisa se sentir amado, claro, óbvio. Mas a gente não pode viver um amor interesseiro, que não é amor. Um amor que você cobra, sabe? Porque isso não é amor, isso é corrupção. Só que esse amor interesseiro acontece demais, que nem amor é, né? Eu devo usar até outro termo, né? Não é amor, quando você faz algo só para receber, não é? Olha, eu vou fazer o bem pelaquela pessoa porque isso vai me dar visibilidade, vai me dar likes, né? Ou porque é uma troca de favores, a pessoa vai me ajudar lá na frente. Essa é a lógica que acontece muitas vezes, por exemplo, na política, em outros segmentos. Só que Jesus está dizendo, no reino de Deus não pode ser assim. Porque a lógica de Deus é a lógica da gratuidade. E há uma grandeza na gratuidade e na generosidade feita por amor a Deus. Quando você ama com gratuidade, você está participando na bondade gratuita de Deus. Você está reproduzindo o jeito de Deus amar. Vou dar um exemplo básico. Esses dias uma pessoa me disse, ai padre, eu ajudei, era no interior que eu fui pregar um encontro, né? Ajudei a paróquia, padre, dei 2 novilhas, padre. Dei também uma ovelhinha gordinha, padre, para a paróquia, para o leilão, né, padre. Depois lá na missa o padre nem falou meu nome, nem me agradeceu. Eu entendi o que a pessoa quis dizer, só que com muito carinho, né? Às vezes eu faço aquela oração, Senhor, me dá paciência, porque se me der força eu mato, né? Falei, ô criatura, não falei desse jeito, né? Eu falei assim com outras palavras, né? Às vezes a gente fala filho, mas a gente está pensando em outra coisa, né? Falei, ô criatura, que bom que o padre não falou o seu nome. Você não fez pelo padre, você fez por Deus. É claro, o padre tem que ser educado, mas ser educado não quer dizer pegar o altar e ficar fazendo propaganda das pessoas, porque tem gente que é carente e se vicia nisso. Aí o padre toda vez tem que falar, aí falou do outro, não falou de mim, aí vira aquela confusão, aquela brigueiro na paróquia por bobeira, né? Aí eu disse para essa pessoa, eu falei, meu irmão, tudo bem, o padre não te retribuiu, não falou o seu nome, mas você fez por Deus, e Deus vai te retribuir. Guarde isso no coração. Todas as vezes que você faz o bem para alguém, e essa pessoa é ingrata com você, ela não te retribui, Deus é um bom pagador, Ele vai te retribuir. Porque veja bem, a primeira tentação da gente, quando a gente faz o bem, e as pessoas são ingratas, quando a gente ajuda e não tem o mínimo de reciprocidade, de sentimento positivo em troca, a primeira tentação é eu não vou ajudar mais ninguém. As pessoas são ruins. Ninguém presta nesse mundo. As pessoas só querem explorar a gente. Opa, essa voz não é do Espírito Santo, é a voz do diabo. Porque Jesus, ele podia ter pensado quando ele estava indo para a cruz. Ah não, vai acontecer uma guerra, tal pessoa vai me negar. Judas, fiquei 3 anos ensinando, ele me traiu. Ele podia ter parado, não. Ele continuou. Ele continuou amando, porque ele sabia que ele estava fazendo, em primeiro lugar, para salvar todo mundo, e pelo Pai, por Deus, pela comunhão com a Trindade, pelo propósito de Deus de salvar a humanidade através do sacrifício do Filho. Então, quando você fizer o bem para alguém, talvez até para uma sogra, para uma irmã, para uma vizinha, e a pessoa não te retribuir, continue fazendo o bem. Não pare por causa da decepção. Claro, aprenda com a decepção, porque às vezes também a gente é muito inocente, né? A gente é muito ingênuo. Então aprenda com a decepção, né? A gente tem que aprender, que nem um amigo meu. Eu tenho uma filosofia comigo, eu partilhei com um amigo meu. A minha filosofia, assim, para compras, né? É a seguinte: quando você for fazer um serviço, comprar um serviço, nunca pague adiantado. Toda vez que eu comprei alguma coisa e paguei totalmente adiantado, deu ruim. Nem que eu tiver todo o dinheiro, eu vou pagar 50%. Quando estiver pronto, eu pago o restante. Né? Ninguém pensa que o padre tem tanto dinheiro assim, né? Mas dizer, das compras. E eu falava para esse meu amigo. E esse meu amigo falou, não, já comprei, já paguei tudo, porque eu já estava com o dinheiro. O que aconteceu? Não entregaram o produto que ele comprou. Né? A pessoa lá que ia fazer um móvel para ele. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que aprender. Por que eu tenho essa filosofia? Porque eu já comprei coisas pagando adiantado e não entregaram. Não é? Então, ou não fizeram bem feito, porque já recebi mesmo, não vou lá dar manutenção no móvel, na coisa da igreja. Você está entendendo? Então, para dizer que a gente aprende,
com as vezes que a gente é decepcionado. A gente aprende com as vezes que as pessoas abusam da nossa boa fé. Só que aprender não quer dizer retroagir no amor, não quer dizer dar um passo atrás, não quer dizer deixar de amar, deixar de acreditar, deixar de fazer o bem. Nós precisamos fazer o bem sempre, porque Deus está sempre fazendo o bem, sempre. Jesus não se cansa de fazer o bem. O Espírito Santo não se cansa de fazer o bem. E é preciso, irmãos, que nós cresçamos na noção da beleza e da nobreza da gratuidade. É nobre, é belo ser grato, sabe? Amar com gratuidade, sem exigir nada em troca. Sabe, a gratuidade nos dá uma forte experiência com Deus. Quando você é grato, você participa na bondade gratuita de Deus. E a gente precisa aprender a fazer o bem, sobretudo quando ninguém está vendo, gente. Porque depois que criaram as redes sociais e o celular, né, a gente faz tudo para ser visto, né? Mas é preciso fazer o bem na discrição, com gratuidade. Eu contei o ano passado, acho que retomo essa história que me chamou tanta atenção. Diz que tinha um padre polonês, mais velho, entrou no seminário mais velho, né? E ele, como seminarista, tinha muita dificuldade de aprender, de estudar. E talvez você não saiba, mas os padres, para ser padre, você estuda muito. Às vezes 10 anos, você faz 2 faculdades, você estuda um monte de línguas. São os requerimentos que a igreja pede, né? E esse padre tinha muita dificuldade, muita. Mas o que ele tinha de dificuldade intelectual, ele tinha de santidade, de coração bom, de desejo de agradar a Deus. Então ele fez o propósito de todo dia fazer um gesto de amor para os seus irmãos ali, para os seminaristas. Um gesto de amor gratuito, sem ninguém ficar sabendo. Aí um dia, diz que tinha um seminarista ali, antes até dele ser padre, pezudão, assim, tipo o padre Adriano Zandonac, que aos 45, 46, né? E que não tinha muito zelo com os sapatos, né? E naquela época, era antes do Concílio Vaticano, usava toda aquela roupa, né, tal. E às vezes ele acordava de madrugada. Naquela época eles acordavam 5 para rezar. Ele acordava 4h30, ia em silêncio, sem ninguém ver, e engraxava o sapato do outro seminarista. Aí no outro dia, tinha que se fazer a janta e tinha que colher as alfaces, as coisas lá na horta do seminário. Uns 40 minutos antes, sem ninguém ver, ele ia, colher e deixava sobre a pia. Todo dia ele fazia um pequeno gesto de amor, de gratuidade, sem ninguém ver. E depois de muitos anos foram descobrir que era esse padre que fazia. Com tantas dificuldades, mas ele entendeu o essencial, né? Que é o amor. E ele imitava Deus. O gesto mais bonito de amor, de santidade, é aquele que é feito com gratuidade, sem ninguém ver. E muitas outras coisas, diz a história, esse padre fazia, né? Pelos seus paroquianos, sempre amando com gratuidade. Porque é assim que Deus faz. Quem aqui já foi à praia? Levanta a mão. Não estão indo muito, que tem gente que está assim. Vou rezar para você ir mais. Você que mora aqui é pertinho, 2 horas, viu? Vai lá, leva a sua esposa, né? Para passar um dia lá na praia, você vai ver como as coisas vão melhorar, viu? Mas enfim, quem aqui já foi à praia? É bonito o mar, sim ou não? Não convenceu não. É bonito sim ou não? Sim. Tem lugares do mar, assim, algumas encostas, que é mais que bonito, é lindo, né, gente? Aquela montanha, o sol nascendo. Agora, alguma vez que você foi no mar, você já viu alguma placa assim na praia? Ou um outdoor escrito assim, fui eu que fiz, assinado Deus? Já viu? Se fosse eu e você, talvez teríamos feito uma selfie, né? Tá vendo o que eu fiz aqui, né? Não é? Deus não, Ele ama com gratuidade. Você já viu no sol alguma bandeirinha escrita assim, ó, obra minha, assinado o Criador? No sol, você já viu alguma coisa assim? Nas nuvens, e tantas coisas bonitas que existem, né? A beleza, como dizia Dostoiévski, salva o mundo, né? Quando você vê uma coisa muito bonita, a natureza, uma montanha. Mas alguma vez você viu escrito alguma coisa assim? Fui eu que fiz, assinado Deus, né? Não, Ele faz com gratuidade. E por que Deus criou tudo isso? Por que Deus criou o mar? Para quem que Ele criou? Para quem? Está muito fraco. Para quem? Fala no pessoal, para mim. Ele criou o sol para quem? A lua, as estrelas. Deixa
chocolate. Não foi ele que criou o chocolate, mas é tão bom, né? Mas de alguma forma ele criou o cacau e deu inteligência para quem criou o chocolate fazê-lo. Isso tudo existe para mim e para você. Mas de nenhuma forma você vê Deus dizendo: olha, vai com calma aí, porque eu cheguei, eu que criei tudo, né? Tem gente que é assim, faz uma obrazinha e se apega naquilo, né? Na igreja a gente vê isso. Aí a pessoa começou um grupo, deu certo e começou a ter muitos seguidores. Ao invés dela entender que a hora que o grupo começa a dar certo, às vezes a pessoa que criou tem que sair de cena. É hora de sair de cena, ou estruturar, mas não, apega-se. Isso aqui é meu, ninguém entra, ninguém sai. Aquele apego, grudado. É a hora de imitar a bondade generosa e gratuita de Deus. Eu e você, filho, filha, você aqui, você em casa, somos convidados a sermos bons. É tão bonito uma pessoa grata, né? Gente, eu acho que nada torna o ser humano mais feio do que a ingratidão, né? Uma pessoa ingrata, por mais que ela seja bonita, ela se torna feia. Quando você conhece um coração ingrato, por mais que a pessoa seja um modelo de linda, você vai se desanimando, você vai descobrindo uma feiura. E a recíproca é verdadeira. Nada torna alguém mais bonito do que a gratuidade, do que amar como Deus, com generosidade. Você que está aqui, nós estamos na missa da família. Eu estou vendo irmãos aqui. Quem que está aqui com o irmão na família? Os jovenzinhos ali são irmãos ali atrás, sim ou não? Você é irmã dela? As senhoras já são mais... cada uma já tem a sua família ou ainda mora juntas? A senhora tem seus filhos e ela tem os filhos dela. Por exemplo, os irmãos quando estão crescendo juntos, né? Às vezes, só tem irmãos mais maduros aqui, né? Maduros, eu falei, viu, gente? Estou pensando assim nos adolescentezinhos agora, depois eu dou o exemplo dos mais maduros. Crescendo juntos, né? Às vezes o irmão briga com o outro por causa de coisa. Pegou a minha roupa, não sei o que tem. Quem nunca, né? Só eu, graças a Deus, que eu calço 45, 46, minhas irmãs, uma acho que é 38, a outra 37. Então essas coisas, não tive irmão, né? Mas às vezes é comum os irmãos brigarem. Pegou minha roupa. É assim, empresta a blusa? Empresto. Só que a hora que chega, tem um ritual da outra irmã. Tem que pegar, dobrar, colocar junto com as roupas pretas, fechar a coisa, deixar meia luz do quarto acesa. Se não faz isso, a outra irmã eu já te emprestei. Você não devolveu como deveria devolver. Você bagunça as minhas coisas. Virou uma confusão, né? A vida da gente seria tão mais simples se nós fôssemos bons. Mais uma vez eu digo, sem ingenuidade, se a pessoa está com má fé, tira o seu time de campo, mas não desista de ser bom. Não desista de amar com gratuidade. Não desista de ser generoso, generosa, porque Deus é assim comigo e com você todos os dias. Deus é de uma generosidade imensa. Santo Tomás de Aquino dizia, na Suma Teológica, que o maior ato de generosidade de Deus é a criação. Porque na criação, Deus deu de si. Ele soprou sobre aquela argila, aquele barro inanimado, o sopro da vida, o seu espírito, e nos deu a alma, nos deu a vida, nos deu tudo que temos e somos. O que Deus ganha ao te criar e me criar? Nada. O que Deus ganhou por criar você e eu? Nada. É um gesto de amor e gratuito. Ele dá a vida nos criando. Depois envia o seu filho para morrer por amor a nós. Agora veja bem, nós temos que purificar o nosso coração. A palavra é essa, purificar o nosso coração e voltar à lógica de Deus, que é a lógica da gratuidade. E mais, a gente precisa aprender a superar aquilo que é chamado de bondade interesseira. A bondade que sempre tem uma segunda intenção. E precisamos aprender a superar também aquilo que é chamado a bondade seletiva, a misericórdia seletiva. Você já percebeu que tem pessoas que têm até misericórdia, têm até bondade, mas é bondade e misericórdia seletiva, ou seja, se a pessoa é alguém que eu gosto, eu vou ser bom, eu vou ser misericordioso. Mas se a pessoa é alguém que eu não gosto, nossa, eu mando vir fogo do céu e que queime esse infeliz. A gente se torna juiz implacável de quem não fala o que a gente quer ouvir, de quem não nos agrada, de quem não nos apetece o ego, de quem é diferente da gente, porque tem pessoas que falam com uma linguagem que é compreensível para nós, agrada aos nossos ouvidos. Agora tem pessoas que são simplesmente diferentes.
Só que às vezes a nossa bondade é seletiva. Com esse aqui que me agrada, eu vou ser bom, não é? É que nem o coordenador de encontros, vou dar o exemplo da igreja, já que nós estamos numa igreja, a pessoa coordena um acampamento de oração, um encontro. Ela não chama o pregador que é bom, que tem uma pregação que de fato toca as pessoas, que as pessoas querem ouvir. Ela chama o pregador que lhe dá presentes, que é mais agradável para ela. Isso é corrupção. Isso é bondade seletiva e interesseira, é contrário ao Evangelho. Estou dando um exemplo da igreja, mas isso se aplica à empresa, se aplica à família. Por quê? Porque a nossa bondade é seletiva. Eu só sou bom com quem faz o que eu quero, com quem me dá o que eu quero, com quem puxa o meu saco, com quem me agrada, com quem eu me identifico. Mas o que Jesus disse no Evangelho? Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos, sobre bons e maus. Às vezes até dá um nó na cabeça da gente, né? Esses dias uma pessoa me falou: padre, eu conheci um traficante, padre, muito ruim lá na região que aquela pessoa morava, na cidade grande que ela morava. E esse traficante, padre, juntou lá com a mulher, já tem 2 filhos, padre. Minha irmã está tentando engravidar e não consegue. Por que o traficante engravida a mulher dele? Às vezes dá um nó na cabeça, né? Porque a nossa lógica é uma lógica muito retributiva, né? Falei para ela: olha, filho, eu não sei, eu só sei que se fosse assim, né? Quem é ruim não teria o direito de ter filhos, né? Mas Deus concede, Deus confia no ser humano. Às vezes numa pessoa que não tem o caráter desenvolvido, Deus confia nessa pessoa dando-lhe uma criança, que é um ser humano frágil. Porque o fato de Deus te confiar uma vida é sinal que Ele confia muito em você. Ele está colocando nas suas mãos um dos seus principais, a sua principal criação, que é o ser humano. Ele está colocando nas suas mãos o que Ele criou de mais precioso e dizendo: cuida desse ser frágil. Mas Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos. Às vezes, uma pessoa ruim tem a graça de ter um filho, tem a graça de ter uma bênção. Por quê? Porque Deus sempre tem a esperança que a pessoa vai mudar. E enquanto nós estivermos vivos, é tempo de misericórdia, é tempo de conversão, é tempo de mudança. O dia que nós partimos, eu estava fazendo um retiro esses dias e lendo a visão que teve uma mística espanhola, que era uma abadesa franciscana do século XVI, XVII, não me recordo o nome agora, mas ela dizia o seguinte, que a pior dor, Deus, ela estava em oração, ela era uma mística cristã, né? Deus a levou no momento de oração para ela ver o inferno, como acontecia, né? Porque na providência Deus viu que aquelas visões dela, os escritos dela, iam beneficiar muitas almas. Eu estava lendo esse relato. E ela disse que a pior dor que ela viu lá no inferno foi as pessoas dizendo: Senhor, tem de piedade. E o anjo que estava na porta do inferno dizia: não, o tempo da misericórdia acabou. Você tinha misericórdia quando você estava vivo. Você não quis se converter, não quis abandonar o pecado, não quis deixar de viver no pecado mortal, não quis ir para a igreja. Acabou. Agora é o tempo da justiça. Então, enquanto nós estivermos vivos, é o tempo da misericórdia. E Deus vai estar dando chances para o traficante, para o ladrão, para o assassino, para a pessoa que faz o bem e para a pessoa que faz o mal. Porque Ele tem a esperança que todos se voltem a Ele. A carta de São Paulo a Timóteo diz: Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso que às vezes dá um nó na nossa cabeça, a gente vê uma pessoa ruim sofrendo, e uma pessoa ruim prosperando, e uma pessoa ruim sofrendo, boa sofrendo, desculpa, ruim prosperando e boa sofrendo, não é? Mas é porque Deus abençoa também os ruins, e às vezes o justo, não é? Dizia Santa Faustina, Deus confia tanto nele que lhe confia também algumas provações para que ele suporte. Deus deixou de amar Cristo enviando Cristo para a cruz? Não. Ele confiou em Cristo para salvar a humanidade através do poder redentor do sofrimento. Então, às vezes, o justo, que tem já uma intimidade com Deus, Deus confia nessa pessoa e lhe permite que ele carregue uma cruz por um determinado momento, para a purificação de todos, para a salvação da sua própria família e de muitas pessoas. Mas Deus é generoso, é grato, é gratuito no que Ele faz. É uma bondade gratuita, não seletiva. E Ele nos convida a fazer o mesmo. Amém? Olha para quem está do seu lado. Veja se essa pessoa está com cara de sono. Sim ou não? Eu sei, segunda tarde não é fácil para ninguém, nem para o sacerdote que preside a missa, viu? Eu começo a entender quando deu a hora, Rubens, de parar de falar, que eu começo a ver a pessoa assim, ó.
E eu costumo dizer, se você for dormir, disfarça, porque tem gente que fica na frente da câmera assim, ó. Se for assim, eu vou jogar esse microfone na sua testa. Eu sei, você viajou à noite, tem gente que vem de ônibus. Lá de, como é o nome da cidade mesmo? Ilicínia, em Minas Gerais, lá de longe. Mas disfarça, sabe? Faz assim, ó, dorme assim, ó. Aí eu vou olhar e falar, está meditando, é um anjo, né? Agora fica, né? Ah, que raiva. Já aconteceu na minha missa, viu, Rubens, uma vez. Ô Rubens e Tânia, o que vocês prepararam para nós cantarmos? Aliás, antes de nós... Não, aliás, vamos cantar primeiro. Eu lembrei hoje que tem uma oração bonita para fazer, mas eu faço depois. Eu acho que vai caber bem a gente cantar agora. Vamos ficar em pé, gente? Rubens e a Tânia vão cantar conosco, vão nos ajudar a rezar. Vamos cantar. Vamos cantar o amor de Deus. Amemos-nos uns aos outros. Levanta os braços. Pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus. E chega ao conhecimento. Pois quem ama conhece a Deus. Vamos rezar cantando. Amemo-nos. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Pois todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus. Pois quem ama conhece a Deus. Coloca as mãos no seu coração. E se ajudar você agora, feche um pouquinho os seus olhos. Nós vamos orar no Espírito, pedindo esse amor de Deus. Ele é a fonte do amor. E é do amor de Deus que nós estamos necessitando nesse momento, para sairmos de nós mesmos, dos nossos egoísmos, dos nossos fechamentos, de achar que sempre temos razão, que tudo tem que ser do nosso jeito. Até aquela pessoa que você está meio que separado, separada, dividido, magoado, magoada. Agora é o momento de fazer cair por terra toda divisão, toda separação, de se aproximar, de dar o primeiro passo. Peça agora. Nós pedimos, Senhor, a graça de irmos na fonte, que é o Senhor, para que nós possamos encher do amor que vem de Ti. Nós precisamos, Senhor, derrama sobre nós uma chuva de graça do Teu amor, Senhor. Nós precisamos. Vai orando no Espírito, clamando esse amor de Deus. Levanta os seus braços e vai rezando assim no Espírito, filho, filha. Se você não reza assim, não tem o hábito de rezar assim, deixa o Espírito Santo rezar em você, se abra. É o Espírito Santo rezando em nós. Vem, Espírito Santo, purificar o nosso coração de todo o amor interesseiro, da bondade seletiva, da misericórdia seletiva. Às vezes somos misericordiosos conosco mesmos, somos bons, justificamos nossos pecados e quedas, mas com os outros somos juízes implacáveis. Vem, Espírito Santo, purifica-nos para que amemos verdadeiramente. Purifica o nosso coração das maldades, do egoísmo, que não nos deixa ver as necessidades dos outros. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama e o Senhor está tocando muitas pessoas que estavam sofrendo, que perderam coisas, pessoas, situações. Eu sinto o Senhor dizendo para algumas pessoas: tenha fé e prossiga, porque onde o mundo fechou uma porta, eu vou abrir outras 10 lá na frente. Confia, eu sou Deus. Não desanima diante daquilo que não deu certo. Deus vai abrir uma nova porta, uma melhor porta. Eu sinto o Senhor tocando também pessoas que precisam perdoar em família, precisam perdoar dentro de casa.
Você, homem, você não conversa com essa mulher faz tempo, por bobeirinha. Quando que você vai vencer esse orgulho infantil de moleque? Me perdoe a sinceridade. Seja homem, passe por cima disso. Conversa com ela, fala o que está te incomodando, se reconcilie e vai para frente. Que mau testemunho vocês estão dando para os filhos de vocês. Pessoas também que estavam tristes, que não têm dormido direito, o Senhor está tocando agora e libertando. Vai rezando no Espírito com poder, com unção. E a imagem que vem é a imagem de um local. A sensação que me dava era como se fosse uma região do braço que havia sido picada por uma serpente. Ali havia veneno. E a imagem era justamente a pessoa apertando, expurgando, colocando para fora todo o veneno que estava ali, para não correr o risco da morte, do envenenamento desta pessoa. E quando eu tive essa imagem, o Senhor, Ele ia dizendo que esse veneno é o veneno da decepção, é o veneno da expectativa, de sempre esperar algo em troca, um reconhecimento, a decepção com aqueles que acabam não te vendo, não reconhecendo o que você faz, e você tem ficado tão cansada, tão cansado, que você tem pensado em desistir de tudo, em desistir de todos, e era um veneno que o inimigo tinha lançado sobre você, porque o Senhor quer que você faça tudo o que você já faz, mas como um gesto de amor, sem esperar em troca, sem esperar esse reconhecimento, sem esperar toda a gratidão ou aqueles aplausos. O Senhor deseja isso. E o inimigo, ele estava semeando esse veneno, e hoje o Senhor te liberta. É no nome do Senhor que você está sendo liberto. Você está sendo liberta desse veneno. Você que estava já separado, dividido, deixando o inimigo reinar entre você e uma pessoa da sua família. Eu não sei quem é, mas é alguém próximo. Porque justamente aconteceu uma situação entre vocês e que você ficou muito decepcionado, muito decepcionada. E você não quer dar o primeiro passo, porque você acha que a pessoa é que tem que dar o primeiro passo. Mas hoje o Senhor diz, a situação precisa acabar. O demônio precisa cair por terra e não reinar mais nessa divisão entre vocês. E hoje o Senhor te convida a dar o primeiro passo. O primeiro passo no perdão. O primeiro passo em procurar essa pessoa. E são muitas as situações que o Senhor está tocando. O Senhor está realizando, porque o veneno está saindo. E o Senhor está agindo em você. O Espírito Santo está agindo em você. Muito obrigado, Senhor. Eu confirmo isso que a Dani dizia. Pessoas estão sendo tocadas, em especial mães e pais. Você sentia muito não reconhecimento do seu filho, ingratidão. É lógico que isso dói, o seu filho não está certo. Ele não está agindo segundo o que deveria fazer, o que Deus espera dele. Mas o Senhor hoje está tocando o seu coração e te curando dessa amargura, dessa tristeza. Porque o seu filho não te dá atenção, sua filha não te visita, não reconhece você. O Senhor também está curando muitos corações decepcionados no ambiente de trabalho, com uma chefe, uma moça que parece que a sua chefe te persegue. Tensões. O Senhor está curando você. E o Senhor está te dizendo aquilo que está escrito no Novo Testamento. Façais tudo para a glória de Deus, como para o Senhor Jesus Cristo, não para os homens. Trabalhe para Deus, dê o seu melhor nessa empresa por Deus. O Senhor está libertando pessoas de opressões mentais, aceleração mental, pensamento ansioso, pessoas se sentindo muito sozinhas. Você estava sentindo uma carência, que você estava a ponto de fazer uma mulher, que você está sentindo uma carência tão grande, e tem um homem casado dando em cima de você. Você está prestes a sair com ele, na verdade já está até esquematizado, mas Deus está libertando você e dizendo: filha, não é isso que eu quero para você. Não destrua uma família, não seja um instrumento de Satanás para destruir o que é sagrado, que é o matrimônio. Se ele tem problema com a esposa, que ele se resolva. Saia desse relacionamento, saia dessa conversa.
Pessoas que estão vivendo pecados graves na dimensão da sexualidade, o Senhor está tocando agora. O Senhor não quer você vivendo esse pecado. Feche essa porta, viva a santidade, não viva em pecado mortal. Se confesse. E diante da imagem da Sagrada Família, o Padre conclui essa homilia fazendo a oração composta pelo Papa à Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é. Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Consagramos nossa família a vós. Ó Sagrada Família, tornai também os nossos lares lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão, e quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja consolado e curado. Sagrada Família, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza e de sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é. Uma salva de palmas à Sagrada Família de Nazaré, modelo e ícone de toda a família.